Então, hoje a gente vai falar sobre avaliação formativa, né, e ensaios de interação. Então, lembrando que a gente está conversando sobre técnicas de avaliação de interface. Então, lá no nosso mapa do semestre, né, a gente já passou por toda a área verde, passamos por toda a área azul, no finalzinho da área laranja, onde a gente conversou sobre avaliação sem usuários, onde tem um conjunto de técnicas, e agora, né, o objetivo é a gente falar de avaliação com usuários. Então, basicamente, a avaliação sem usuários, então, ela pode se dar por inspeção, que são as técnicas sem usuários, e ela pode se dar, né, por observação, que é quando a gente trabalha com usuários. E aí tem um conjunto de técnicas que a gente vai usar, né, onde entra aí estudos de campo, entrevistas, questionários, ensaios de interação, né? Mas a diferença é que enquanto numa sem usuários é feita por especialistas, a com usuários é feita de verdade com as pessoas. Então a gente também já viu esse quadro, né, esse esquemático aqui, mostrando os momentos em que essas coisas acontecem, né? A avaliação com o usuário. A gente passa então pelos estudos de campo e etnografia, que também é uma técnica usada lá quando a gente está fazendo o levantamento de requisitos. Depois a gente passa para a técnica de observação indireta em entrevistas, que tanto pode ser usada na parte de UX Research, como também é usada na parte de avaliação. Depois a gente tem os ensaios de interação e a técnica de experimentação formal, né? Que essa então em geral é o que a gente chama lá de avaliação somativa. Então a gente vai começar agora conversando sobre os ensaios de interação, né? Então, de novo, ensaio de interação acaba sendo uma forma de fazer teste de usabilidade, né? E o objetivo aqui é que a gente teste com os usuários finais e use o resultado desse teste para melhorar o nosso protótipo. Então, dentro dos ensaios de interação, até que a gente chama de o teste de usabilidade, user testing, né, em outras palavras, e a ideia é que a gente observe os usuários enquanto eles realizam as tarefas, né? Isso normalmente vai precisar de um espaço para a gente conduzir os testes, né, como um laboratório de usabilidade, onde a gente registra, então, as sessões. E aí os usuários eles executam as tarefas que estão pré-definidas por eles e eles podem verbalizar o que eles estão fazendo ou não. Se eles verbalizarem, a gente então diz que vai usar o protocolo de thinking aloud, né? Ou seja, eu fico falando tudo aquilo que eu estou vivenciando, antevendo, né? Coisas como, eu preciso agora apertar no Enter, então tá, eu vou lá apertar no Enter, né? Coisas do gênero. Bom, então a gente falou aqui, eu falei há pouco, né, que para fazer esse tipo de ensaio com o usuário, a gente usa laboratório de usabilidade. E aqui a gente tem uma planta, né, de um laboratório desse tipo. Então, qual é a ideia? Então, basicamente, quando a gente vai testar coisas com o usuário, né, e isso é muito forte quando a gente trabalha depois com a parte de teste controlado, né, com os usuários, eu preciso isolar as minhas variáveis, né? Então eu tenho que saber, né? Então, basicamente, durante uma execução de um software, o que eu estou fazendo, um software interativo, o que eu estou fazendo é medindo um resultado, né? E aí, quando eu meço o resultado, eu preciso sempre saber o porquê das coisas, né? Então é sempre uma relação de causa e efeito. Eu meço o efeito e depois eu tenho que entender qual é a causa, né? Então, o contra-exemplo que eu gosto muito de usar é o que acontece quando a gente fica gripado, né? Então, a gente fica gripado e aí a gente tenta curar de várias formas diferentes, né? Então, a gente dorme bastante, bebe bastante água, toma remédio para gripe, toma um chazinho de mel e limão, e aí, em geral, 3 dias depois a gente fica bom. Quando a gente ficou bom, a gente nunca sabe por que a gente ficou bom. Se foi por causa do chá com limão, se foi por causa do remédio, se foi porque dormiu, porque tomou muita água, qualquer combinação dessas coisas todas. Ou se simplesmente três dias é o tempo de incubação de uma gripe e aí passou e nenhuma daquelas outras coisas fez o efeito, né? Por quê? Porque nesses casos aí a gente está muito preocupado em resolver o problema.
né? E não em medir o que faz efeito. Se eu quisesse ter uma medida de como fazer efeito, eu ia ter que pegar 3 pessoas na mesma situação, o mesmo vírus da gripe, e aí um deles ia só beber água, o outro ia só dormir, o outro ia só tomar um remédio, e vamos ver o que funciona melhor lá no final, né? Ou seja, eu teria que isolar as variáveis. Num caso de estudo, né, com o usuário, o que eu quero é isso. Então, o laboratório de usabilidade é importante porque ele vai nos garantir um standard, né? Então, quando o usuário for executar, usar o sistema num laboratório controlado, a gente vai ter a certeza que todos eles estão na mesma condição de ar-condicionado, que todos eles têm a mesma configuração de máquina, que todos eles estão na mesma cadeira, com o mesmo nível de conforto, né? Então, algumas coisas a gente consegue padronizar, né? A gente também consegue, então, no laboratório como esse da foto, a gente vê que tem um espaço onde as pessoas sentam, né, com a máquina, tem uma câmera filmando, né, mais de uma câmera filmando. Eu tenho uma parede de espelho para ter os observadores que ficam do outro lado, sem, né, olhando o que está acontecendo, mas sem ser percebidos. E eu tenho uma outra máquina aqui, né, um monitor que mostra a mesma coisa que o usuário está vendo lá na máquina dele. Então, esse aqui é um exemplo de laboratório de usabilidade da Microsoft, né? A gente tem aqui um outro exemplo, que é onde a Microsoft testa os games, né? E aí aqui a gente está fazendo teste com múltiplos usuários ao mesmo tempo. Mas observem que, né, então nesse caso, o que acontece? Eu ganho tempo porque eu consigo testar com muitas pessoas ao mesmo tempo e eu garanto algumas coisas. Todos estão no mesmo horário, todos estão no mesmo nível de ar-condicionado, a cadeira de todos é igual, é o mesmo conforto, a máquina de todos é igualzinha, né? Todos têm um fone de ouvido igualzinho. Então, tudo isso passa a ser constante no meu sistema, né? E aí, com isso, eu consigo isolar as variáveis mais facilmente. Então, se a pessoa joga e ela tem um desempenho bom ou um desempenho ruim, eu consigo identificar mais facilmente qual é a razão, né? Qual é a razão disso, que não é uma razão colateral, quer dizer, as pessoas não estão não tiveram um mau ou bom desempenho porque estava fresquinho, ou porque estava quente demais, ou porque estavam cansadas demais, ou porque o som estava ruim, o som estava bom. Essas são as coisas que viram estándar para todo mundo, né? Então, eu consigo medir mais adequadamente, e essa é uma das razões para a gente usar o laboratório de usabilidade. A outra é o garantir que não tem distração, né? Então o usuário vai estar focado na tarefa que ele está executando, né? Isso também aumenta a minha chance de sucesso. Bom, então como é que funcionam os ensaios de interação? Então, basicamente, tem etapas, né? A gente começa obtendo uma amostra dos usuários, né? Tem que escolher quem são os usuários que vão participar. Depois a gente faz ajustes no cenário para deixar gerar o maior conforto possível para os usuários, evitar interrupções, né? Evitar distrações também. Então, essa é a segunda etapa. Depois a gente precisa planejar como o ensaio vai acontecer e finalmente executar. E quando a gente executa, né, a gente precisa também coletar informação, porque ainda que eu acompanhe o experimento, eu preciso depois poder olhar de novo, né? Tem que pensar de que forma eu vou registrar esses dados, se eu vou gravar tudo, se eu vou anotar, o que eu vou registrar, né? Se eu vou fazer logs, né? Então, toda essa parte de definir o que a gente vai guardar e como é que vai fazer a coleta de dados é bem importante. Então, depois de executar, eu tenho esse monte de dados que eu coletei, e aí vai ser a hora da gente fazer a análise e interpretação dos dados obtidos, né? Então, toda a parte de análise de dados e, finalmente, é feita uma redação do relatório do ensaio, onde a gente coloca o resultado dessa análise de dados, bem como o resultado, né, de opinião qualitativa sobre o que aconteceu. Bom, então, uma das partes bem importantes quando a gente fala em ensaio de interação é como é que a gente analisa e interpreta esses dados. Então, a recomendação que se faz sempre é coleta o maior número de informação possível e aí depois a gente vai escolher o que a gente vai analisar, né? Bom, em cada experimento a gente coleta dados que são qualitativos e os dados qualitativos eles são interpretados, né?
E os dados quantitativos, que então aí tem um tratamento diferente. Bom, os dados qualitativos, eles em geral, como eu disse, são interpretados e eles são usados para a gente descrever situações como dificuldades que os usuários tiveram, problemas enfrentados, né, e coisas do gênero. Aqui a gente tem um exemplo de um diagrama, né, mostrando como é que a gente faz isso. Então eu tenho o Rodrigo, que foi o nosso usuário, ele foi usar um software que chama UC, né? Então esse basicamente é um software para fazer perícia em como é que chama? Em seguros de carro, quando a gente vai fazer a renovação do seguro de carro. Tá? Então, basicamente eu consigo fazer isso à distância. E aí esse é um tipo, uma das formas que a gente usa para registrar, né, esses dados que são qualitativos. Então, basicamente, o Rodrigo, né, a gente vai perguntar para ele como é que ele conheceu esse aplicativo, né, o UC, e isso é uma pergunta que se faz. E o Rodrigo ele é motorista de aplicativo, né, e ele, aliás, o motorista de aplicativo foi quem indicou essa plataforma para o Rodrigo. Tá? E isso a gente vê aqui como um ponto positivo, porque né, essa transmissão boca a boca funcionou. O ponto negativo é que ele nunca usou o aplicativo e ele nem sabia se ele tinha instalado no celular dele ou não. Tá? Então, assim, a gente classifica aqui como um ponto negativo. Depois, o que acontece? Né? Nesse uso do aplicativo, o Rodrigo recebeu uma mensagem, né? Uma push notification aqui, né? Uma notificação. E aí, o que, que a gente está avaliando com isso? O Rodrigo disse assim, eu sou daqueles que já clica, né? Então, vê uma notificação, já clica, e ele clicou sem ler, na verdade. Quando ele voltou para a mensagem, ele leu e entendeu o que, que ele tinha que fazer. Então, isso é um ponto positivo. Está colocado aqui como um ponto positivo, porque ele conseguiu entender sem que ninguém explicasse para ele, a, a, ou seja, o aplicativo era auto-explicativo. A interação que ele teve que fazer, né? A gente registra aqui também, ele clicou na notificação. Bom, aí depois o Rodrigo entra na página, na primeira tela lá do aplicativo, que é a Home. Então, ele leu no card da vistoria e ele entendeu que ele precisava fazer uma vistoria para estar segurado. Isso é positivo, funcionou direito. O ponto negativo é que ele não percebeu o prazo que ele tinha para fazer isso, né? Ele deveria ter percebido. Então, se ele não percebeu, é porque há um problema aí com a, com a exibição das informações. A interação é que ele clicou lá no botão fazer vistoria, então aparentemente está tudo ok. E ele passou então por uma outra tela, que é o início da vistoria. E os pontos positivos, né? O Rodrigo disse, vistoria pelo app. Eu vou fazer uma auto-vistoria. Entendi. Vou iniciar a vistoria porque o app vai me orientar. Então, assim, positivo porque o Rodrigo entendeu tudinho que ele tinha que ter feito, né? O que teve de ponto negativo? Ele lá no começo, no início, ele não tinha lido o título. Lembra que o Rodrigo é um dos caras que não lê as coisas. Ele não tinha lido o título, então custou um pouquinhozinho para entender do que se tratava. Mas funcionou. A interação foi, ele percebeu que tinha um botão de iniciar a vistoria pelo app, e ele clicou no botão. Bom, aí o aplicativo vai para uma tela que é onde ele vai pedir para entrar com o documento do carro, né? Então, o ponto positivo é que ele leu o título e o subtítulo e entendeu o que tinha que fazer, né? Era tirar foto do documento do carro. Então, a interação, né? Ele clicou então no tirar foto, botou o documento ali, tirou a foto, tudo certo. Depois a aplicação mostra uma segunda tela ali, né? Que era propriamente, ele clicou em tirar foto e a próxima tela é tirar a foto. Então, o ponto positivo é que ele leu tudo, entendeu que precisava colocar o documento no papel branco, fez e tirou a foto. Nenhum ponto negativo, a interação é que ele tirou a foto. Então, assim, vamos pensar que vamos submeter esse mesmo aplicativo para um grupo aí de, sei lá, 10 usuários, 5 usuários, e eu vou anotar o que aconteceu com cada um. Então, essa é a ideia aí por trás. Então, a gente vê que além, né, de a gente registrar os pontos positivos, negativos da interação, a gente também registra o estado de espírito, né? Então, às vezes, ele está bem feliz, às vezes, mais ou menos, né?
mas é legal também ter esse registro aí. Bom, então essa é uma maneira de a gente registrar os dados qualitativos, que é a experiência do usuário ao longo do teste. A gente também tem testes qualitativos que a gente pode categorizar. E a gente faz isso quando a gente quer buscar alguns padrões, né? Então, lá pelas tantas, eu pego opiniões e eu traço um gráfico que vai mostrar, né, sei lá, para cada usuário, como é que ele se sentiu em relação àquilo, né? Se fez certo, se fez errado, se acha que foi bom, se não foi. E com isso a gente consegue, analisando os dados de todos os usuários depois, identificar padrões, identificar o que a gente chama de outliers, né? Que são os pontos fora do padrão. Se eu olhar esse gráfico que está mostrado aqui, né? E não interessa o que significa cada um desses pontos, mas o que eu estou percebendo é que se eu tenho o usuário roxo e o usuário azul, eles têm comportamentos semelhantes em relação a cada um desses pontos aqui, que nesse momento pouco importa o que eles significam. Menos em algumas situações muda, né? Então aqui eles estão se comportando igual, quando chega nesse ponto fica invertido, nesse outro invertido também, e aqui também. Né? Então, isso é o que eu consegui depreender desse gráfico, né? Onde eu tenho padrões já também. Né? E, finalmente, nos ensaios de interação, a gente também coleta dados que são quantitativos. Né? Então, tipo assim, o tempo que a pessoa demorou para executar uma tarefa, o nível de acurácia, quantos acertos teve, quantos erros teve, e outras coisas que a gente pode logar aí. Esses dados, então, eles precisam ser agrupados, precisam ser tratados estatisticamente, e aí eles vão ser reportados, né, como a gente vê nessa figura aqui, mostrando a média, mostrando desvio padrão, mostrando mediana. Né? Mas esse é um assunto que a gente vai tratar depois, quando for falar justamente como é que a gente faz a análise de dados. Né? Então, agora só precisa saber que isso existe. Bom, tinha falado também que quando a gente faz esse tipo de avaliação com o usuário, né, os ensaios de interação, uma técnica que a gente usa é a verbalização, também conhecida como thinking aloud, onde a ideia é que o usuário pense alto durante toda a interação. Então aqui a gente verbaliza os pensamentos. E essa técnica ela é muito boa, né, para a gente entender o que está acontecendo, porque às vezes o usuário ele trava, ele fica olhando para o teclado e a gente não sabe por quê, né? Se porque ele simplesmente não está lendo nada, ele está pensando em outra coisa, ou se porque ele não entendeu, né? Então, se a gente pedir para o usuário verbalizar, a gente vai conseguir facilmente entender do que se trata. Então, se eu estou aqui digitando no meu teclado e lá pelas tantas eu paro, se eu estiver falando ao mesmo tempo, eu posso dizer, olha só, onde é que está a tecla A? Como é que eu faço para fazer um C cedilha? Não estou enxergando C cedilha aqui no meu teclado. Bom, esse aqui é um teclado americano. Então, por ser um teclado americano, não tenho cedilha. Entendi. Né? Então, essa é uma maneira de eu explicar o que está acontecendo à medida que acontece. Tem um exemplo aqui, né, que eu vou tocar agora um vídeo que mostra justamente essa técnica de thinking aloud funcionando para um site, né? Vamos tocar ela. What I want to find out is what this organization does. The first thing that catches my eye is the section here. There's steps for something, but I'm not sure what it's for. So I'll go up here and take a look at the things. These options don't really tell me much more about what this organization does. The need maybe has to do with regions that have needs. I'm just guessing, I'm not sure. So let's go to About Us. Maybe I'll find something. This image, maybe this organization is about feeding children. Further. I like these two short paragraphs. Although the first paragraph really doesn't answer my question. Okay, it's not until the second paragraph that I find out what I'm looking for ways to support a good cause. Bom, então a ideia era essa, né? Mostrar mais ou menos como é que a técnica funciona, né?
mas assim, ela é uma técnica bem recomendável porque ela estimula o usuário a falar tudo que ele está pensando, né? Então esse é o objetivo desse quando a gente usa verbalização junto com ensaio de interação. Então nos ajuda a coletar informações que são subjetivas, né? É importante que quem esteja conduzindo o teste, né, evite de induzir ou de intimidar o usuário ou de dar resposta. O usuário é assim sempre, né? Ele, quando vê que tem alguém do lado, ao invés de ele tentar ele mesmo descobrir a solução para o que ele está fazendo, ele tende a perguntar para quem está ali do lado. E aí é importante que a gente não dê as respostas para ele, né? Que não intimide, que ele não se sinta pressionado de forma nenhuma, né? Então, assim, fazer o thinking aloud, né? Pedir para as pessoas verbalizarem, essa não é uma atividade natural para os usuários. Então, a gente precisa ajudar, estimulando eles a falar. Então, assim, o risco de, às vezes, o resultado não dar exatamente como que a gente queria, ele acaba existindo. Para fazer direito o thinking aloud, a gente precisa, existe treinamento também, né? Para usar o método direito para conduzir. Mas assim, funciona desde a primeira vez, né? E claro, quanto mais experiente a gente vai ficando, melhor vai sendo o resultado na condução do teste, né? Então, como eu disse, né, essa é uma situação que não é natural para o usuário. A gente trabalha com essa ideia também, né, de as afirmações acabam sendo filtradas, né? Então a gente teria que, por exemplo, pedir para a pessoa dizer a primeira coisa que vem à mente. Mas daí as pessoas elas querem parecer espertas, elas não querem parecer burras. Então, se ela acha que, que ela está tendo uma dificuldade que ninguém mais tem, ela não se sente à vontade para dizer. Então, assim, nesses casos, é bom a gente dar uma estimulada na pessoa. Olha só, tô vendo que tá demorando aí algum problema. Vai dizer, poxa, que eu não tô encontrando C cedilha aqui no meu teclado, né? Então, só para usar o mesmo exemplo de antes, né? Por outro lado, a gente tem esse perigo aí de influenciar o usuário, né? Então é importante a gente detectar se a gente acabou de alguma forma influenciando ou não, e daí remove os resultados, né? Então, se a pessoa está com dificuldade de encontrar o C cedilha e ela verbaliza isso, é uma tendência que a gente diga, não, mas esse aí é um teclado que não tem C cedilha, por isso que você não está achando. Mas não é para dizer. Ele está testando, ele precisa testar como se não fosse uma situação real. Bom, então basicamente a ideia para a gente aplicar o Thinking Aloud passa por três passos, né? Primeiro, recrutar os usuários representativos, eu tenho que escolher as pessoas que vão fazer, né? Vão participar do teste. Depois eu dou a eles tarefas que sejam representativas, né? Que são aquelas que eu quero testar. E a gente deve tentar se manter quieto e deixar o usuário falar, né? Na medida do possível a gente não interferir. Durante o processo, a gente observa, registra as dificuldades, registra as estações, erros e registra os sucessos também. Bom, nos ensaios de interação, tem um outro tipo de teste que a gente faz, que chama de MUST, né? Teste com múltiplos usuários simultâneos, que é, né, um pouco o que a gente viu naquele laboratório lá de testes de jogos da Microsoft, né? É muitas pessoas testando ao mesmo tempo. Então, assim, quando é que eu testo individualmente, quando é que eu testo em grupo, tudo vai depender das condições, né? Então, se a gente tem pouco tempo e precisa testar com muita gente, então essa é uma boa ideia, né? Vamos usar esses testes com muita gente. Em tarefas que são muito longas, né? Onde eu quero testar conhecimento, desenvolvimento de alguma coisa, também faz sentido que a gente teste com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, eu quero testar uma nova metodologia de ensino, sei lá, né, baseada no uso de um aplicativo de quiz, né? Que faz quiz todo final de cada aula eu vou fazer um quiz e as pessoas vão ter que responder ali. Bom, esse é um teste de longa duração que vai levar um semestre aí. Então aí a ideia é, eu vou testar com uma turma inteira de alunos, né? E aí, sei lá, numa turma eu vou usar isso, na outra não, e eu vou ver como é que cada estudante foi, né? Então esse é um exemplo de teste de longa duração. Aí é melhor fazer com vários ao mesmo tempo.
quando a gente trabalha com aquela ideia de grupo focal, né, a gente já falou antes sobre isso. Então, eu posso pedir para que todos testem alguma coisa no início da sessão, e aí depois passa para a gente entra no grupo focal propriamente dito. Design de jogos a gente também usa fazer testes com múltiplos usuários ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz? Usa facilitadores, né? Os ambientes onde eu consiga ter as pessoas todas confortáveis, né? Se a gente tiver especialistas, os especialistas devem circular, registrar informações que eles achem relevantes. Se eu não tiver algum especialista para acompanhar, qualquer pessoa pode ser treinada para isso, né? Então, de novo, quanto mais treinado for o avaliador, melhor é o resultado, potencialmente melhor é o resultado no final. Bom, para testes multiusuários, né, a gente prepara os usuários do mesmo jeito que prepara eles lá no teste convencional. Por óbvio, aqui o Thinking Aloud não vai funcionar, porque se eu tiver várias pessoas numa mesma sala, todos falando ao mesmo tempo, né, vira uma bagunça, eu tenho um interferindo no outro. Então, e a ideia é essa, vamos ter o menos distração possível, de preferência, né, a gente diz para as pessoas que cada um vai fazer uma tarefa diferente, para eles também não ficarem naquela ansiedade de comparar o outro, de ver como é que o colega fez, para fazer parecido, para fazer diferente, né? Ou para ver em que ponto eu já estou aqui, tem gente mais adiantada que eu. Então, em geral, a gente, para evitar esse tipo de problema, a gente diz, ó, cada um vai fazer um teste aqui, todo mundo é diferente, e era isso. Então, assim, sobre os ensaios de interação, eles, como todas as técnicas, eles têm pontos positivos e pontos negativos, né? É legal porque eu faço análise de tarefas pelos usuários reais, né? Então, esse é um teste bem importante da gente fazer, esse é um ponto positivo. Eu também consigo identificar problemas graves, né? E problemas que eu não identifiquei lá quando fiz o teste sem usuários, né? Mas, por outro lado, os ensaios de interação são testes que são de alto custo de realização, né? Então, é caro, envolve tempo, envolve disponibilidade das pessoas, né? Precisa de um laboratório de usabilidade, né? E eu preciso de um avaliador que tenha sido adequadamente treinado para tirar o melhor proveito possível desses testes. Então, assim, ensaios de interação é talvez o tipo de teste mais importante que a gente tem quando desenvolve é, artefatos interativos, né? Sistemas interativos. É o que mais retorno nos dá também. E é difícil, então, assim, é bem importante a gente aprender a fazer os ensaios de interação. A gente vai treinar isso aí no futuro. Bom, outra forma, né, da gente fazer avaliação com o usuário é aplicar questionários. E a gente já falou sobre questionários anteriormente, né? Eu disse, quando a gente faz UX Search, né, levantamento de requisitos, tudo isso a gente acaba aplicando questionários, entrevistas, etc. Mas os questionários são usados, né, de forma complementar, por exemplo, aos ensaios de interação. Então, eles são usados de muitas formas, né? São usados para a gente obter informação dos usuários. Quando eu quero selecionar quem vão ser eles, né? Eu quero entender um pouco mais sobre os meus usuários, e aí vai ter pergunta como idade, gênero, nível de escolaridade, se é destro ou canhoto, se tem problema de visão ou não, se esse problema é corrigido ou não, enfim, qual é a experiência que ele tem com a tecnologia e por aí afora. Então, os questionários são usados para obter informação dos usuários, é um dos usos. Então, dá bom resultado, né, quando eu quero capturar esse tipo de informação subjetiva, como, por exemplo, preferências, né, gostos e outras coisas. São de baixo custo de realização, né, exige um avaliador experiente para identificar os problemas e tem a vantagem de poder ser aplicados à distância. Como é que a gente usa os questionários nos ensaios de interação? Então, a gente usa vários deles. Então, a gente tem questionário que são de identificação do perfil do usuário, tá? Então, consigo entender bastante coisa sobre o usuário. Eu também uso questionário
para saber qual foi o grau de satisfação do usuário. Então, depois de ele passar pelo ensaio, né, a gente aplica o questionário para ter lá as medidas subjetivas, e aí eu consigo, né, qualificadas ou quantificadas, eu quero saber qual foi o nível de percepção dele sobre alguma coisa, se ele gostou pouco, muito, se ele não gostou, se tanto faz, né? Então, essas são os tipos de questionário mais comuns que a gente aplica quando faz ensaio de interação. Então, sobre os questionários de identificação do perfil do usuário, né? Então, tem aqui uns exemplos de coisas que, em geral, a gente quer saber, né? Identificação funcional, profissão, informações pessoais, configuração do computador que está usando, experiência com o computador, experiência com o uso de internet, enfim, outras questões específicas, cada caso é um caso, tem aqui apenas alguns exemplos. Quando a gente vai coletar a satisfação do usuário, né, a gente quer saber outras coisas, quer saber, por exemplo, se ele está satisfeito, se ele ficou satisfeito com a coisa que ele testou, em relação à facilidade para completar uma tarefa. Ou se ele ficou satisfeito com o tempo que ele levou para completar a tarefa. Ou com o suporte que o sistema deu para ele e a informação que ele coletou. Então, assim, a gente vai colocando uma porção de perguntas nesse questionário aí. Em geral, esses são questionários de campo aberto, né? A gente costuma, para facilitar depois a tabulação desses dados, várias dessas perguntas, elas são eu tenho que dar uma resposta usando uma escala. E a escala mais comum, né, que a gente usa para isso é a escala Likert. A gente diz que tem a escala Likert de 3 pontos, de 5 pontos, de 7 pontos, né? Então, a escala Likert de 3 pontos é bom, ruim e neutro. De 5 pontos vira muito ruim, ruim, neutro, bom e muito bom. E depois eu tenho a de 7, né, pontos, onde eu coloco mais um nível de bom e ruim em cada uma aí, né? Essa do exemplo aqui está usando a escala Likert de 7 pontos, que vai de totalmente insatisfeito até totalmente satisfeito. E essas escalas ajudam depois a gente tabular esses dados. Bom, então, como é que a gente coleta grau de satisfação do usuário? Né? Continuando, então a gente obtém as escalas de experiência subjetiva, que eu acabei de falar, né? A escala Likert é a mais conhecida de todos. Os resultados, finalmente, eles não explicam os problemas, né? A gente vai precisar estruturar descrições para poder entender os problemas, né? E vai trabalhar com cenários de uso, onde eu tenho objetivos, ações e problemas. Então, tem algumas ferramentas bem conhecidas aí para a gente fazer coleta de informação, né? O AMI é uma ferramenta conhecida, o Google Forms provavelmente é a mais conhecida e simples de usar, SurveyMonkey é uma outra, né? Então, sim, enquanto algumas dessas ferramentas aí para montar questionários são gratuitas, outras são pagas, mas em geral a gente consegue montar o questionário, coletar as informações dos usuários e as ferramentas depois já montam para a gente, tabulam, colocam as respostas todas numa tabela e geram gráficos, né? Aqui a gente tem um exemplo de questionário de opinião, né? Então, onde eu quero coletar a opinião do usuário sobre alguma coisa que ele usou anteriormente, né? Então, está bem focado no, digamos, no aplicativo. Né? Então, eu não vou entrar no detalhe aqui de cada uma, mas a ideia eu faço um conjunto de afirmações e depois as pessoas precisam, o usuário precisa dizer se ele concorda, discorda, está indeciso ou se ele nem usou. Bom, então assim, fazer questionário não é fácil, né? Todos nós respondemos questionários o tempo todo. Cada vez que a gente vai num hotel, querem saber o que a gente achou do hotel depois. Cada vez que a gente viaja de avião, querem saber de que forma, o que a gente achou. Cada vez que a gente liga para um serviço para reclamar de alguma coisa, né? Net, telefonia, Vivo, Claro, qualquer uma delas, sempre tem alguém que depois, sempre tem depois alguém que diz assim, olha, fica um pouquinho mais para responder algumas perguntas sobre o nosso atendimento. Então isso é comum. E muito frequentemente tem perguntas que a gente não sabe responder, tem perguntas que a gente esquece, são tão compridas que até terminar de ouvir a gente já esqueceu, né? Então
muitas vezes os questionários não são bem feitos. Então, assim, existem vários questionários que são padronizados. Então, entre correr o risco de fazer um questionário que depois não tenha ficado muito claro e usar um questionário que já seja padronizado, tenha sido desenvolvido e largamente testado, a gente sempre recomenda usar esses questionários padronizados, né? Então, são os questionários para usabilidade. Então, por exemplo, né, para usabilidade tem vários, e aí eles são projetados para medir uma usabilidade percebida. Então, alguns desses questionários são padronizados para avaliar um produto lá no final do teste, que são os questionários pós-study, e tem alguns outros que são feitos para serem preenchidos depois de cada tarefa, né, que são os que a gente chama de pós-teste. Então, tem vários exemplos de questionários a serem usados pós-estudos, né? O mais conhecido deles é o SUS, né? O System Usability Scale, né? Que é um questionário com 10 itens. Esse é um dos mais usados de todos, né? Aqui tem algumas perguntas que fazem parte do SUS, né? Então, o que eu acho que eu gostaria de usar, eu acho que gostaria de usar esse sistema frequentemente, que aí a gente vai responder, né? Se discordo totalmente, até eu concordo totalmente, numa escala Likert de 5 pontos. Então, o SUS é um desses questionários, que tem 10 tópicos, né, 10 perguntas. O quiz é um outro que vai de 6 a 27 itens. Depois a gente tem o SAMI, né, que tem 50 itens. E vai, assim vai. Tem o Yumux, Lit, que tem 2 perguntas apenas. Então, cada um é mais apropriado para uma determinada aplicação, né, e determinada situação. Então, assim, é importante que nesse momento que vocês saibam que existe os questionários, que possam buscar aqueles mais conhecidos na hora que forem aplicar os testes, mas eu não vou entrar no detalhe de cada um desses, né? Isso daria um curso inteiro aí, né? Só sobre questionários. Esse é um tema bem amplo, né? Bom, aqui a gente tem outros questionários, né? Ali primeiro a gente viu os exemplos de questionários pós-estudo. Então, aqueles que a pessoa termina o estudo dela e aí depois ela aplica os questionários. E aqui a gente tem alguns questionários que são aplicados depois de cada tarefa. Fez uma tarefa, responde. Fez outra, responde. E dá para ver que esses são muito mais curtos, né? Tem lá 3 perguntas, uma pergunta, né? Isso não quer dizer que a gente pode dizer, ah, tá, então tá, se são mais curtos eu vou usar esse, não vou usar os outros. Não. Cada, eles são complementares. Posso usar um desses aqui depois de cada tarefa e depois eu uso um outro lá no final para ter mais resposta. Então, assim, na hora da gente escolher qual usar, primeiro, a gente não pode estressar o usuário, né? Pensar que ele vai ficar o dia inteiro respondendo perguntas. Mas, por outro lado, eu tenho que ter um subsídio também na hora de eu poder avaliar esses dados depois. Então, quanto mais pergunta eu fizer, mais dado eu vou ter para analisar. Então, quanto mais pergunta, mais tempo demora. Então, tem um, uma acomodação aí que ela não é simples, né? Entre escolher que questionário aplicar, quantos questionários. Não pode o experimento ficar longo demais, mas não pode também eu ter gasto tempo meu e o do usuário e não coletar dados suficiente. Então, escolher que questionários aplicar e como preparar o experimento também é complexo. Né? Bom, tinha mencionado, né, o mais comum, né, o questionário mais comum para a gente medir usabilidade é o SUS, né, System Usability Scale, né. Tem um link aí, né, onde a gente consegue encontrar ele. E o SUS ele tem essas 10 perguntas que estão listadas aqui, né. Eu vou deixar para vocês se divertirem depois lendo uma a uma. Né? Tem uma tradução livre em português dessas perguntas. Ele originalmente foi proposto em inglês, foi depois validado para o português europeu, né? Mas essas são as 10 perguntas que o SUS, né, prevê que sejam feitas. Então, lá, eu acho que gostaria de usar o sistema com frequência, eu acho o sistema desnecessariamente complexo, achei o sistema fácil de usar, e por aí afora, né, as 10 perguntas do SUS.
Então, a gente tem aqui essa validação que eu falei, né, que foi feita para o português, nessa uma tradução onde eu tenho de um lado as perguntas originais e do outro lado como é que elas foram traduzidas e validadas. Bom, nem todo questionário é para medir usabilidade, né? Então eu tenho também um questionário bem importante que é para medir a carga de trabalho, né? Ou seja, o quanto aquela interface me custou. A gente entende que o objetivo das interfaces elas serem o mais transparentes possível. Então, quanto menos raciocínio uma interface me exigir, quanto menos esforço do usuário, menor é a carga de trabalho que ela está impondo naquele aplicativo. Tudo que eu quero é que o usuário se preocupe com a tarefa que ele tem que executar e não com a interface, onde está o C cedilha, que tecla eu aperto agora, né, que botão do mouse eu vou apertar. Então, é importante a gente medir qual é a carga de trabalho que está sendo imposta pela interface. Né? Também tem relação com a usabilidade no final das contas. O teste mais popular para a gente medir a carga de trabalho é o NASA TLX. Né? Então, foi desenvolvido pela NASA com o objetivo de avaliar lá a importância de 6 fatores na determinação de quanto trabalho uma pessoa teve ao usar uma determinada experiência. Então, o NASA TLX ele mede a demanda mental, a demanda física, a demanda de tempo, o esforço, o desempenho e o nível de frustração. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, de novo, não é meu objetivo ficar lendo isso em detalhe, né? Mas disponibilizar para consulta quando vocês forem aplicar o questionário de workload. Tá, mas vamos voltar lá, né, para os nossos ensaios de interação. Tá? Então, qual é o roteiro de execução de um ensaio de interação? Então, como já tinha mencionado antes, a gente começa convidando os usuários para os testes, depois a gente prepara a sala antecipadamente, deixa o usuário confortável, explica como vai ser o procedimento, né, como é que é o teste que ele vai ter que executar, aplica o pré-questionário para entender um pouco mais, né, sobre o usuário, fornece a lista de tarefas que ele vai ter que executar e aí observa a execução dessas tarefas. Terminado, a gente aplica um pós-questionário ou uma entrevista para coletar os dados finais. Então, esse é o protocolo. A gente, para entender bem como é que ele funciona, é legal a gente passar pela experiência, né? Então, em algum momento no futuro aí, a gente vai fazer esse teste, né? Então, aproveitando usando cada um de vocês que está aqui ouvindo agora como um sujeito de teste, né? Então, a gente passa pelo protocolo e a gente entende e vai ficar mais fácil de aplicar quando for necessário. Uma pergunta que as pessoas fazem muitas vezes é por que 2 questionários? Né? Se no pré-questionário eu só vou capturar a informação já existente, por que eu não faço ele junto e aplico tudo de uma vez lá o pós-questionário? E existe uma razão para isso importante. Eu posso pensar assim, bom, se a pessoa, antes do teste, ela me disse lá que ela tem 22 anos, ela não vai fazer aniversário durante o teste. Né? Se ela disse lá que ela é destra ou canhota, ela não vai mudar ao longo do teste. Se eu perguntei se é homem ou mulher, ele também não vai mudar de gênero no meio do teste, porque, em geral, o teste é uma coisa que demora meia hora, uma hora, que não tem esse impacto aí na vida das pessoas, né? Mas nem todas as perguntas que a gente faz no pré-questionário, elas são tão pontuais como essas que eu acabei de usar no exemplo, né? Então, uma das perguntas que a gente costuma fazer no pré-questionário, elas envolvem o grau de experiência das pessoas com alguma coisa. Então, sei lá, eu vou fazer um teste, né? Por exemplo, vou fazer um teste com um jogo. Então, é natural que eu queira saber qual é a experiência da pessoa com jogos. Então, qual é a sua experiência? Então, lá no pré-teste eu pergunto, né? Qual é a sua experiência com jogos 3D? E não raro as pessoas colocam altamente experientes. Porque é verdade que elas costumam jogar ou em algum momento jogaram bastante. Bom, se durante o processo, né, se durante o teste com o usuário,
a pessoa ficar com uma sensação que teve um mau desempenho, né, se essa pergunta fosse feita no final do questionário, junto no pós-questionário, talvez ela não respondesse com tanta sinceridade. Então eu me digo super experiente com um jogo 3D. Mas aí eu fiz o jogo 3D ali, eu joguei e eu acho que fui mal. Então a gente sempre procura uma desculpa para os nossos erros ou supostos erros, né? Então, talvez se eu tivesse que responder essa pergunta agora, que eu já sei que eu fui mal, eu ia dizer assim, tá bom, é verdade que eu já joguei bastante jogo 3D, mas eu tô aí um tempão que eu não jogo, né? Então tá, eu não sou super experiente, não. Eu sou mais ou menos experiente. Faz aí mais de ano que eu não jogo nada. E isso acaba tendo uma alteração nos dados que eu coletei, certo? Então, pergunta que não depende da execução do jogo não, desculpa, da execução do experimento, faz antes, faz no pré-questionário. Guarda para fazer no final só perguntas que sejam de opinião sobre aquilo que foi feito. Essa é uma recomendação importante. A gente vê muitas pessoas ainda, né, não enxergando essa importância de fazer os dois questionários, um antes e outro depois. Né? Essa é a explicação para a gente separar isso aí. Finalmente, quando tudo termina, né, a gente agradece, né, e recompensa o participante. Normalmente a gente dá um chocolate, dá uma bala. As pessoas se vendem bem barato, né? A gente fica feliz com qualquer reconhecimento que a gente recebe, né? Então, assim, quando eu investi 15 minutos do meu tempo, meia hora, uma hora, e alguém me deu um bis no final, eu vou sair feliz porque eu fui, de alguma forma, recompensado. Bom, então, por hoje era isso, né? O objetivo aqui era a gente introduzir esse tema, mas trabalhar assim com ensaios de interação, com estudos com o usuário, é complexo, a gente vai falar sobre isso mais vezes e entrar em mais detalhes no futuro. Mas, por enquanto, isso é o necessário. Muito obrigada.